Imagine um mundo onde contratos eram selados com apertos de mão em cafés barulhentos, e fortunas inteiras podiam mudar de dono em questão de minutos. Agora pense, você sabia que a primeira bolsa de valores do mundo nasceu em um porto movimentado em meio a navios carregados de especiarias, ouro e seda? E que, em seus primeiros dias, muitos consideravam esse mercado nada mais do que um jogo de azar? Ao longo da história, a Bolsa de Valores foi palco de ascensões meteóricas, quedas devastadoras e conspirações dignas de romances de espionagem. Reis, banqueiros e até aventureiros arriscaram suas fortunas nesse tabuleiro invisível que moldou impérios e destruiu dinastias. Mas como surgiu a ideia de negociar papéis que representavam riqueza futura? Quem foram os primeiros a transformar simples contratos em uma engrenagem que moveu o mundo? Hoje, você vai descobrir segredos e curiosidades que mostram como a Bolsa de Valores se tornou o coração pulsante da economia moderna. Então, se prepare, essa é uma viagem que vai mudar a forma como você enxerga o dinheiro. Inscreva-se e venha comigo nessa história. A história da Bolsa de Valores remonta ao século XVII, quando a expansão marítima europeia exigia capital em escala nunca antes vista. Até então, comerciantes dependiam de empréstimos individuais, muitas vezes de banqueiros poderosos, como os Médici ou os Fugger. Mas à medida que navios cruzavam oceanos carregados de especiarias, porcelanas e tecidos, os riscos eram imensos: tempestades, piratas, naufrágios. Como dividir esse risco? A resposta surgiu em 1602, quando a Companhia Holandesa das Índias Orientais, em Amsterdã, lançou o que é considerado o primeiro título acionário. Pela primeira vez, cidadãos comuns podiam comprar uma fração de uma empresa gigantesca, tornando-se sócios de expedições comerciais. Isso significava que o risco e o lucro eram compartilhados. Foi um salto revolucionário. Esses papéis passaram a ser negociados em um prédio conhecido como Beurs van Hendrik de Keyser, considerado a primeira bolsa oficial. A cena era vibrante, comerciantes discutindo preços, investidores tentando prever rotas de navios, rumores espalhando-se como pólvora. Era o embrião do mercado moderno. Mas não apenas a Holanda inovava. Em Londres, investidores se reuniam em cafés, como o lendário Jonathan's Coffee House, onde surgiriam as bases da Bolsa de Londres. Imagine o ambiente: fumaça de cachimbos, cheiro de café, vozes se cruzando em apostas ousadas. Ali nasciam fortunas e ruínas. A Bolsa, no entanto, também atraía críticas. Muitos viam nela uma casa de apostas sofisticada, e de certa forma não estavam errados. Em 1720, a famosa bolha dos mares do sul na Inglaterra levou milhares de pessoas à falência, incluindo membros da realeza. Investidores acreditaram em promessas impossíveis de lucros, e quando a bolha estourou, a confiança no mercado quase desapareceu. Mesmo assim, a ideia de reunir capital coletivo era forte demais para ser abandonada. No século XIX, com a Revolução Industrial, as bolsas de valores se consolidaram como instrumentos indispensáveis para financiar fábricas, estradas de ferro e cidades inteiras. A cada novo capítulo, a bolsa deixava de ser apenas um espaço de especulação e se tornava a engrenagem central da economia global. Se na origem a bolsa era palco de aventuras marítimas e apostas ousadas, com o tempo ela se transformou no coração do capitalismo moderno. Mas essa transformação veio acompanhada de momentos dramáticos. Um dos episódios mais marcantes aconteceu em 1929, em Nova York. O mercado, que parecia inquebrável, mergulhou no maior colapso da história até então, a Grande Depressão. Milhares perderam suas economias, bancos fecharam, famílias inteiras ficaram sem teto. A bolsa, antissímbolo de progresso, virou sinônimo de tragédia. Décadas mais tarde, outros colapsos ecoariam pelo mundo. A crise do petróleo nos anos 1970, o crash de 1987, a bolha da internet em 2000 e, claro, o colapso financeiro de 2008. Cada crise deixava cicatrizes profundas, mas também forçava mudanças. Regulamentações surgiam, novas regras tentavam evitar repetições e tecnologias transformavam o modo como se negociava. Mas nem só de tragédias vive a história da Bolsa. Ela também foi responsável por financiar grandes conquistas.
Foi graças a esse sistema que ferrovias cruzaram continentes, que empresas como General Electric e Ford cresceram, que gigantes da tecnologia como Apple e Microsoft se tornaram símbolos de inovação. Hoje, a bolsa não é apenas física, como em Amsterdã ou Londres. Ela é digital, global, quase instantânea. Milhões de transações acontecem em segundos, comandadas por algoritmos que pensam mais rápido que qualquer ser humano. Um simples clique pode movimentar bilhões. E, no entanto, a essência continua a mesma. É um espaço de esperança e risco, de ganância e medo, onde pessoas apostam no futuro. Talvez por isso a bolsa seja tão fascinante. Ela é um reflexo da própria humanidade, com sua busca incessante por progresso, mas também com sua vulnerabilidade às ilusões. Curiosamente, a bolsa ainda guarda símbolos antigos. Em Wall Street, o touro de bronze representa força e otimismo, enquanto o urso simboliza queda e pessimismo. Metáforas que atravessaram séculos e continuam vivas até hoje. Afinal, mais do que números em uma tela, a bolsa conta histórias de ambição, coragem e, muitas vezes, de tragédia. A história da Bolsa de Valores é, em essência, a história da humanidade diante do dinheiro. Desde os cafés londrinos até os pregões digitais, ela reflete nossa capacidade de criar sistemas complexos, mas também nossa vulnerabilidade às paixões mais básicas, o medo de perder e a esperança de ganhar. Cada crise que derrubou o mercado ensinou lições duras, mas também abriu caminho para novas ideias. A bolha dos mares do Sul alertou sobre a ilusão de lucros fáceis. O colapso de 1929 mostrou o impacto devastador da especulação desenfreada. A crise de 2008 expôs os riscos de confiar cegamente em instituições financeiras gigantes. Por outro lado, cada momento de crescimento revela o poder transformador da bolsa. Sem ela, talvez não existissem as inovações tecnológicas que hoje moldam nosso cotidiano, nem os investimentos que permitiram cidades inteiras se desenvolverem. O mais fascinante é perceber que, apesar de todos os avanços, a lógica da bolsa continua a mesma, um jogo entre confiança e desconfiança. E isso nos leva a refletir: até que ponto aprendemos com os erros do passado? Estamos preparados para os desafios que novas crises poderão trazer? A bolsa é muito mais do que gráficos ou índices. É uma arena onde se trava a eterna batalha entre prudência e ambição. E se existe uma lição clara em sua história, é que o conhecimento pode ser o maior aliado do investidor. Entender o passado não garante o futuro, mas oferece pistas valiosas para não repetir os mesmos tropeços. E é justamente essa a proposta do Mundo Enriquecedor: explorar histórias que revelam como o dinheiro, as crises e as conquistas moldaram o mundo em que vivemos. Se essa jornada pela história da Bolsa de Valores despertou sua curiosidade, deixe seu comentário, compartilhe suas impressões e não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem que conecta passado, presente e futuro das finanças. E agora, a pergunta que fica para você: quando olhar para a bolsa, vai enxergar apenas números ou vai perceber as histórias humanas escondidas atrás de cada oscilação?